Amados irmãos, bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Meu nome é Pastor Pedro. Estamos aqui nessa manhã do dia 5 de novembro para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Sejam muito bem-vindos, alunos, amigos e quem está nos assistindo, né? Estamos aqui com esses dois homens maravilhosos. Eu sou o evangelista Isaías. Eu sou o presbítero Reginaldo. É um prazer estar com vocês, irmãos. Antes de começar a lição, quero que você ainda não está inscrito no nosso canal, que inscreva-se, né? Faça comentário, deixa seu like, interage conosco, né? Deixa aí seu recadinho e compartilhe, né? Para alcançar mais pessoas, que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja, né, presente em todos os lares. Quero convidar o presbítero Reginaldo para fazer a oração inicial, para nós darmos início a mais uma aula. Glórias a Deus, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para Te agradecer por essa manhã, Pai. Te agradecer pelo privilégio de aprender a Tua palavra e poder aplicar a Tua palavra. Abra o nosso entendimento, Pai, para que todos que nos assistem nessa manhã sejam tocados e impactados pelo poder que há no Teu santo nome. Ser conosco nessa manhã, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos chamar o quadro Famílias Firmado na Palavra. Eu sou o presbítero Agildo, esposo da Zenaide. Nós estamos aqui para falar da família firmada na palavra. Paz do Senhor, irmãos. Eu sou Zenaide, esposa do Agildo, e a gente trabalha aqui na igreja e viemos aqui para fazer o quadro Família Firmada na Palavra. O texto áureo diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A nossa lição é baseada em Efésios 6, versículo 18 a 20, que diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou o embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Voltamos à lição. Obrigado, família linda, família abençoada, por essa participação especial aqui na nossa aula, amém? Então, hoje nós vamos iniciar a lição número 6, né? Orando, contribuindo e fazendo missões. E nessa lição 6, nós vamos abordar 3 formas primordiais de fazermos missões. E esses 3 aspectos práticos de fazer missões, ela é inserida em um circo, né, onde o crente ele é inserido de forma que não pode deixar de fazer missões. O verdadeiro crente que está inserido no círculo da igreja de Jesus Cristo, ele tem por obrigação de ser um missionário. E esses 3 aspectos, orar, contribuir e fazer missões, que é o ID, né, de Jesus, esse círculo, né, é responsabilidade, irmãos, do crente. É responsabilidade do crente ser um missionário dentro do aspecto do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a prioridade da igreja nos dias de hoje, da igreja de Jesus Cristo, é evangelizar não só aqui, mas o mundo, né? E em Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É cumprir o chamado de Deus e a tarefa contínua da igreja. Qual é a tarefa contínua da igreja? É pregar a palavra de Deus. Então, nós vamos dar início à lição no tópico 1, né, que diz, orando pela causa missionária. Irmãos, orando pela causa missionária.
é um dos principais impulsos no início, né, da evangelização, é oração. Se não tiver oração, não tem evangelismo. Nós estávamos comentando aqui antes da aula a respeito do evangelismo da nossa igreja. A gente marca para sair para o evangelismo depois da escola dominical, orar aqui. Não, o Espírito Santo, irmão, só desce depois que nós estamos todos revestidos para descer. Glória a Deus. Porque senão não há evangelismo. A gente marca para descer às 10h10, a gente desce às 11h. Por quê? Porque é a oração que vai inflamar nossas vidas para nós batalharmos, né, no evangelismo. Não é isso, prefeito Angelo? É porque a oração é a base de tudo, né? Isso aí. Porque nós descemos para evangelizar, ou saímos para falar do amor de Deus, ou então, como missionário para determinado local, não é ele que vai, porque o mundo que ele vai enfrentar é o mundo espiritual, muito mais organizado do que nós vemos, né? Então, assim, para nós entrarmos nesse campo, resgatar ou pregar, Paulo fala em suas cartas, né, que o evangelho não é só constituído de palavras, mas de poder. Sim. Então, se você só for um teólogo, só for uma pessoa que conhece, mas não se dedica à oração, infelizmente você não tem como libertar aquela pessoa que está presa em cadeias, em prisões espirituais. E essas prisões espirituais, as cadeias, elas só são rompidas pelo poder da oração. Então a oração é a base. Se você orar, é a condição, né? Orar, contribuir, mesmo que você não esteja no campo missionário, mas você deve orar. A oração, ela tem que ser para todos. Orar para quem está lá, orar Amém. Para quem vai e contribuir. Então, assim, mas a oração é para quem vai e para quem fica. Orar é a base do crente. Se você não ora, você não tem estatura diante de Deus e não tem estatura no mundo espiritual. Amém. Então a oração faz você crescer no mundo diante de Deus, para que ao som da voz, no nome de Jesus, cadeias e principados sejam anulados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, embora é considerado um gigante na fé, né, ele não dispensava as orações das igrejas. Em Colossenses 4:3, Paulo pede para a igreja perseverar em oração, vigiando com ações de graças, rogando ao mesmo tempo de igual maneira por nós, para que Deus abra portas, olha bem, abra portas para a nossa mensagem, através da oração, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Nós, irmãos, como Paulo, nós também somos cativos da oração para a expansão do evangelho. Nós somos prisioneiros dessa palavra, dessa mensagem. Nós não podemos nunca deixar essa palavra do evangelismo sair das nossas vidas. Nós temos que viver isso 24 horas por dia. E eu só quero salientar, irmãos, para alguns irmãos novos convertidos, que há uma pequena diferença entre oração e, nós vamos partir já para o tópico 2, de interceder, né? A oração, irmãos, quando você ora, você começa uma intimidade com Deus, com diversas intenções possíveis. Você, quando começa a orar, você sente a presença de Deus e abre uma janela para você de várias intenções. Agradecer, pedir uma bênção, pedir uma porta, que a Deus abre uma porta de emprego, que muitas vezes você pede para o seu trabalho, para os seus colegas de trabalho. Então, a oração, ela é, muitas vezes, mais pessoal, né? Agora, já a intercessão, não. A intercessão, irmãos, é uma oração que coloca-se em oração por outra pessoa. Não é isso, irmão? A intercessão é você colocar, né? Você colocar no lugar de outra pessoa, né? E entre aquela que precisa de oração e Deus. Então, você vai interceder para o missionário que ele está precisando de oração. Então, você vai se colocar praticamente, não é, no lugar dele, né? E Jesus Cristo alerta, porque quando Jesus Cristo ali em Lucas 10:3, você sabe o que ele fala para os missionários, para os discípulos? Ele fala bem assim: portanto, ide,
eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. O missionário precisa ou não precisa de oração, irmãos? Precisa de oração. Precisa de oração, né? E devemos nos colocar na brecha, né, para interceder junto aos missionários, né? E tanto aqui no nosso bairro, como no nosso município, no nosso país, e em todo o mundo, nós temos que interceder por um evangelismo global, né, das missões. Nós temos que colocarmos, né, em mente para nós interceder por os missionários, tanto a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde financeira, né, do contribuir. E também, irmãos, um dado importante, nós temos que orar pelos filhos dos missionários, porque muitas vezes os filhos dos missionários, eles não aceitam o chamado do pai, porque muitas vezes o pai está no campo missionário, ele passa privação, ele passa perseguição, e muitas vezes o filho já começa a desenvolver, um adolescente, um jovem, ele já começa a entender que essa vida de missionário realmente não é para ele, mas nós temos que orar para os filhos, entender que o chamado do pai é esse, e conviver com esse bombardeamento, né, de aflições, muitas vezes, que vivem no campo missionário. Né, isso aí. Precisamos, né, de interceder para que Deus venha unir também o coração da família, né, do missionário a essa obra, né? Precisa de ter esta união para que a obra venha a ser feita, né? E também num ponto falando sobre a questão da oração, a oração, essa comunhão com Deus por meio da oração, né, nos torna sensíveis à sensibilidade das pessoas que estão à nossa volta, a necessidade de proclamar o evangelho a elas, e também nos dá orientação. Deus nos orienta, nos dá direção. Um exemplo que nós aqui no nosso evangelismo de rua, nós sempre antes de sairmos, né, gastamos um bom tempo em oração, também na semana anterior, e Deus que dá o direcionamento, é Deus que dá, né, o comando, né, em qual rua vamos, se nós vamos para a feira da nossa cidade, aqui em Cariacica, em Campo Grande, ou se nós vamos para outros bairros adjacentes. Então, precisamos da oração, desse tipo de comunhão com o céu, para venhamos, né, entender. Às vezes eu tenho falado, às vezes Deus me leva a orar, às vezes na minha intimidade, eu falo assim, Deus, me dê, né, o seu sentimento, me dê a sua visão, coloca no meu coração a sua urgência. O que o Senhor quer de mim hoje, nesse exato momento? Eu preciso discernir os tempos. E isso não acontecerá se não for por meio da intimidade da oração, né? Essa busca, a presença de Deus, o revestimento do alto que vem por meio da oração, né? O batismo no Espírito Santo. Então não podemos esquecer jamais da oração na obra missionária. Sem ela não dá para... É como que nós fôssemos, né, a esse campo de combate, mas não tivéssemos a orientação daquele que de fato nos dá a vitória, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, Efésios 6, certo, mas é contra os principados e potestades, é contra, né, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então nós, por meio da oração, nós, né, temos esse contato com Deus, nos revestimos de toda a armadura de Deus e devemos manter uma vida de oração, né? Orar em todo o tempo. Não podemos ir para a guerra sem munição. Não, né? podemos. E o interessante é da igreja, de nós, que nós não vamos, mas nós mantemos o papel de intercessor. Isso aí. Para que essa pessoa ali, porque ele vai sair de meio da sua cultura, de meio da sua parentela. Conforto, ele né? vai do meio do seu conforto, ele vai para uma cultura diferente, para um local diferente, e muitas das vezes longe até da sua própria família. Então nós devemos interceder para que ele tenha ali segurança, para que ele encontre refrigério, para que Deus o livre ali dos problemas, da xenofobia, das perseguições relacionadas ao Evangelho, e para que esse missionário, essa pessoa, longe do seu meio, ele encontre ali uma saúde espiritual, uma saúde física e uma saúde emocional. Porque o missionário é um homem sujeito a todos os intempéries, né? E todos os problemas sujeito a um ser humano. Então é necessária a intercessão para que Deus dê saúde física,
que é o principal, dê a saúde emocional e a saúde espiritual, para que ele consiga desempenhar a obra do Senhor longe do seu meio, longe da sua parentela. Então, a nossa função de intercessor da igreja deve permanecer em todo o tempo para aquelas pessoas que fazem a obra do Senhor e nesse momento estão morrendo, estão longe dos seus familiares, padecendo em outras culturas. Então nós precisamos, a igreja, se levantar como intercessora, porque a igreja tem se calado. A palavra de Deus fala em lições anteriores, se tivesse mais irmãos de joelho, mais pessoas estariam no campo missionário. Amém, de pé. Então, infelizmente, a obra missionária não alcançou o êxito e não alcançam as várias etnias que ainda não ouviram da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja não é intercessora. A igreja abandona os seus em meio à guerra. Então a igreja precisa se levantar como intercessora e saber quem está lá faz parte desse soldado, desse grupo que vai morar no céu. E quando ela deixa de interceder, ela está deixando um irmão seu morrer na guerra. Então é necessário a igreja levantar Amém. como intercessora para aquelas pessoas que levam a palavra, tiveram a coragem de levar a palavra de Deus. Nós não temos, mas pelo menos interceder é a nossa obrigação. Amém. E indo para o ponto 1.3, né, despertar a igreja local para missões, para a obra missionária. Irmão, se nós tivermos uma disciplina de oração missionária, você sabia que aumenta o desejo de nós crentes que fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos? Uma prática diária de oração por missões. O Espírito Santo desperta o nosso desejo de ganhar almas para Jesus. E eu quero deixar aqui destacar três pontos por que nós temos que nos despertar na igreja local para fazer missões, para fazer evangelismo. Graças a Deus nós temos uma equipe de evangelismo maravilhosa. Meus filhos, quando vieram para cá, se apaixonaram, não perde um evangelismo. Glória a Deus. E uma das coisas mais importantes que a obra missionária, que o evangelismo, ela requer prioridade, irmãos. É prioridade da igreja o evangelismo. E tem muitos irmãos negligenciando o evangelismo. Não só geral, mas negligenciando o evangelismo da nossa própria igreja. Então, que nós possamos, como crentes, né, cumprir o chamado de Jesus. Porque se nós não cumprirmos o chamado de Jesus, não terá justificativa a nossa existência como crente, irmãos. Nós temos que nos despertar para isso, para dar prioridade ao evangelismo. As almas estão sedendo para ouvir uma mensagem. Os perdidos estão sedentos, né? E Jesus fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogo a Deus que manda ceifeiros para a nossa seara. E você é um ceifeiro. Você é um ceifeiro. Basta você colocar na posição, colocar na brecha e nos ajudar no crescimento do reino de Deus. Por isso, né, pastor, que a oração, ela entra nesse tópico que o senhor falou atrás aí, como uma das armas que não pode faltar. Porque é a oração que vai fazer com que os olhos espirituais da igreja sejam voltados para o evangelismo, né? Porque há uma escama, há uma barreira que impede das pessoas desenvolver a compaixão e o amor pelas pessoas que perecem, né, fora da igreja. Então, a oração faz com que essas pessoas desenvolvam esse amor, essa compaixão, e que as escamas, que as algemas, que as cadeias sejam quebradas e os olhos da igreja sejam abertos para o evangelismo local, transcultural, Amém. Como é estipulado pela revista, né? Pela Bíblia. Outro tópico, irmão, que o evangelismo, ela requer urgência. Nós temos urgência para evangelizar. Sim. Por um motivo básico, porque nós não temos garantia de que aquela pessoa que nos cerca, nossos parentes, nossos colegas do trabalho, né, os quais nós poderíamos estar orando para eles serem salvos, né? Nós não oramos. E todos os dias o inimigo está ceifando vidas, levando vidas para o inferno. Às vezes nós temos uma oportunidade de evangelizar aquele irmão, aquele colega de trabalho, aí no outro dia o amigo meu que estava falando, poxa, um amigo meu morreu ontem num acidente de moto. Quer dizer, talvez nós perdemos a oportunidade de pregar o evangelho para ele e depois nós não temos mais uma oportunidade, que o inimigo já ceifou. Então é urgência também. Prioridade e também
requer urgência. E outro tópico também que da obra missionária, ela requer que nós abrimos nossos olhos. Bem lembrado. Você leu o meu roteiro? Estou olhando do lado aqui, ó. Então, a obra missionária requer que nós levantemos nossos olhos. Irmãos, nós temos que ver o que Deus vê. Nós não podemos ver outra coisa senão a direção de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos fugir do chamado de Deus, que é o evangelismo, que é o fazer missões, é salvar almas para fazer grande a colheita. Deus quer que nós escolhemos. Os campos já estão brancos, estão preparados para nós colhermos, e nós podemos participar de uma grande colheita na obra missionária. Amém? E o nosso Deus é um Deus missionário. Nós vimos lá atrás, quando ele chega para Abraão e fala: sai do meio da tua parentela, do meio dos teus, né? E vai para uma terra, né? E de lá te farei de ti uma grande, né, multidão. Então, assim, lá atrás o nosso Deus ele já começa esse projeto evangelístico, né, na vida de um homem, né? Manda ele sair daqui para, através de outro lugar, ele levantar uma grande nação. Amém. Então, o nosso Deus, ele é um Deus missionário. Ele quer, isso está no coração dele. Esse amor em ganhar, em salvar, é o cerne do evangelho, né? Que o Senhor morre na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê. Então, como crerão se não há quem pregue, né? Essa função é nossa. Então, ir e levar. E Amém. eu fiquei muito feliz no final de semana. Agradecer primeiro a Deus, porque todo louvor, toda honra, toda glória seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois a parabenizar a equipe de evangelismo, todo o ministério, todo participante. Irmãos, nós vencemos, nós batemos a nossa meta de 1.007 almas em 9 meses, irmãos. Glória a Deus. 9 meses. E você? Você participou dessa meta? Nós temos 3 meses ainda, irmão. Nós vamos fazer muito mais ainda. A meta foi quebrada, mas não foi parada. Nós continuamos ainda firme no evangelismo. Nós queremos mais, né, Reginaldo? Nesses 3 meses, né? Mais, com certeza. É proclamar o reino do Senhor até que ele venha, né? Até que ele venha. Aí, incessante. Há muitas vidas a serem resgatadas. Amém. Amém. Passamos agora para o tópico 2, né? O tópico 1, oração. Oração é a base de todas as coisas. A oração é a base da nossa vitória. Glória Amém? a Deus, glória a Deus. Agora nós vamos falar um pouco da necessidade também da contribuição para a obra missionária, né? A oração faz com oração e também com contribuição. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, Paulo diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. Amém. Alguém já disse que a conversão ela passa pelo bolso, né? Contribuir para a obra de Deus ela é uma manifestação, né, tangível da transformação interior do nosso coração. Ela é algo, né, que revela que de fato nós nascemos de novo e que nós, né, nos entregamos a Cristo. É o novo nascimento. E a generosidade como expressão do coração transformado é uma forma concreta, né, de adorar a Deus. Então, por isso que nós, né, damos a importância também à contribuição no culto, à oferta. É como foi falado, né? Às vezes, há alguns, né, que se retraem né, no momento da oferta como se fosse algo menos importante no culto. Não. Se Deus é Senhor nosso, Ele é Senhor de todas as coisas, das nossas finanças também. Então, ou seja, que nós venhamos investir em missões, né? Sermos liberais, generosos, porque isso é uma expressão do coração, né? Que de fato nasceu de novo. A generosidade, né? Ver como o nosso Pai Celeste é generoso, Ele nos deu o de melhor, nos deu o seu único Filho. E a obra de Deus não é feita sem dinheiro. Precisa, o próprio Jesus, ele era custeado, ele era patrocinado por mulheres que detinham o poder aquisitivo. Então, como eu vou fazer missões, como eu vou viajar, ou como eu vou viver num país onde a cultura, onde as coisas são totalmente diferentes do meio,
do meu habitat natural, sem a cobertura da igreja, ou sem a cobertura daquelas pessoas que podem bancar. Então, o Senhor nos abençoa para que nós possamos abençoar. Igual o Senhor falou, a conversão. Se você não é liberal a ponto de contribuir para que a missão chegue em outro local, você não é convertido. Porque o passo para a sua conversão, para a transformação da sua vida, é se você é uma pessoa liberal. Se você não é, você é avarento, e o avarento vai para o inferno. É verdade. E colocando essa questão de contribuição, irmãos, toda contribuição ela é bem-vinda. E tem um detalhe, irmãos, se você contribui, isso não quer dizer que você não está contribuindo, que você vai deixar de ser crente. Não, mas você vai viver uma vida miserável aqui. É como nós estávamos conversando lá. Você pode ganhar 1 milhão, mas o saco é furado. Deus não prospera. Eu conheço pessoas que ganham um salário bem razoável, mas levam uma vida próspera. Porque quando fala vida próspera, irmão, não é você ser milionário. Você é ser próspero, com uma família feliz, uma família com saúde. Deus não prometeu de dar luxo, de dar riqueza. Ele te prometeu o básico. O básico Ele está nos dando. Nosso básico nós temos. Deus nos prometeu nos sustentar em todas as fases das nossas vidas. E eu tenho vivido isso na minha vida. Deus não deixa faltar nada, porque eu tenho um propósito comigo, irmão. Eu não faço nada, eu já jogo o dízimo direto no Pix, porque eu já tive experiência de deixar para dar o dízimo depois não ter dinheiro. Já aconteceu. Eu falei, Senhor, nunca mais. O primeiro é do Senhor. Não Glória é pagar água, luz, telefone, prestação de carro, nada. O dízimo primeiro, e Deus vai te abençoar grandemente. Glória a Deus, glória a Deus. E também é interessante que quando nós participamos da obra missionária por meio da contribuição, não é apenas doar dinheiro, né? Isso tem expressão muito maior. Isso é contribuir para que vidas sejam salvas, né? E tem um outro erro que nós não podemos cair. Às vezes nós achamos que nós temos a capacidade de administrar o nosso recurso. Não, eu vou pegar o meu dinheiro aqui e vou enviar para isso. Às vezes tem pessoa que acha isso. Nós precisamos, a forma correta de nós investir é por meio de uma instituição séria, por meio da igreja local. Sim. Igual, por exemplo, nós temos a Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, sustenta missionário no campo. Sim. Então, ou seja, nós quando somos ofertantes, dizimistas, fazemos voto no Senhor, somos generosos, ajudamos, contribuímos, nós estamos fazendo muito mais do que apenas estar doando dinheiro. Nós estamos investindo em almas, né? E a Bíblia diz que a redenção de uma alma é caríssima. Glória a Deus, aleluia. A alma custou preço de sangue, a vida de Cristo foi dada em lugar da nossa redenção, o sangue dele foi derramado. Então, quando nós participamos disso, ou seja, essas almas que são ganhas lá, então a obra, quando nós somos generosos na obra, então as almas que o missionário que nós sustentamos, que estão lá no campo, também Deus coloca na nossa conta, o galardão está indo para a nossa conta. E nós temos que contribuir, irmãos, porque a igreja ela vive pela fé. Porque nós não temos uma renda fixa, irmão. Então, muitas vezes, nós deixamos de investir porque o fluxo da igreja, um mês sobe, outro mês desce, porque muitos irmãos falham com o dízimo, falham com a contribuição, porque se todos fossem generosos do jeito que a Bíblia manda ser, nós poderíamos fazer muito mais coisas que voltariam para o nosso bem-estar na igreja e para muito mais enviar missionários no campo. E também a contribuição financeira não é apenas um ato isolado, Ela é você estar semeando. E Paulo diz, aquele que semeia muito, recebe muito, quem semeia pouco. Então, ou seja, a sua generosidade sendo expressada por meio da contribuição na igreja local, isso manifesta, ou seja, frutos na sua vida. Deus não deve nada a ninguém, Deus prospera, Deus prospera família, prospera casamento. Como o pastor Pedro disse, às vezes a prosperidade não é só apenas financeira, mas ela também, faz parte da prosperidade financeira. Mas às vezes a doença não chega na nossa casa. Oh, glória.
né? Não falta nada no nosso lar, como o pastor Pedro deu exemplo aqui. Às vezes Deus cuida de tudo. E assim, eu tenho várias experiências nessa área, que não dá para ser contada aqui, muitas experiências. Eu tenho experiência para escrever livros sobre isso. Glória a Deus. Eu também tenho experiências maravilhosas com Deus. Os 3 pontos aí, né, do evangelismo, é bom deixar claro, porque às vezes a pessoa não pode ir, mas você pode contribuir, porque os 3 pontos são, né, ir, orar e contribuir. Às vezes o seu trabalho não te dá esse desprendimento de você ir, mas você pode contribuir. E aquela alma que vai ser salva, você está participando daquele galardão. Glória a Deus. Com a sua contribuição, com a sua oração. Então, aquela pessoa que vai, ela depende de outra pessoa para orar, para interceder, e outro para contribuir. Então você não vai, mas você pode orar e você pode contribuir. E aquela vida que será alcançada, que será retirada das garras do inferno, esse galardão você terá parte nele também. Amém. Porque você não foi, mas o seu coração é liberal, é disponível para contribuir. Então você não vai, mas usa o outro lado da moeda, contribua. Eu não posso ir? Não tem desculpa, você não vai, mas você pode ser liberal e orar para que vidas sejam alcançadas e missionários sejam mantidos em outros lugares através da sua contribuição, da sua generosidade, através de um órgão sério que é a sua igreja local. Glória a Deus. É importante também dizer que com a tecnologia hoje você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo no seu quarto, né? Você pode orar por missões e contribuir ali na mesma hora. É bênção. Resumindo nesse ponto 2, a gente partir para o ponto 3. Ao investir, né, financeiramente na missão de Deus, nos tornamos parceiros ativos, né, em seus planos redentores. Amém, demonstrando nosso compromisso em ver vidas transformadas e vendo, né, contribuindo para o reino de Deus avançar no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, nós falamos aí sobre a oração, sobre a intercessão, falamos sobre a contribuição, de contribuir. Agora a gente vai falar o tópico 3, a chamada para ir. Como é esse negócio aí, a chamada para ir? Nós vemos aí nos evangelhos sinóticos aí, né? A grande comissão: ir e fazer discípulo, ir e ganhar almas, ir e pregar o evangelho. Em meu nome curarão, em meu nome libertarão, em meu nome pegarão alguma coisa mortífera e não fará dano algum, em meu nome. Então a palavra de Deus não fala assim, ao pastor, ao presbítero, ao teólogo. Ele fala, não, ide e fazei discípulos. Aleluia. Pregando o meu nome em todos os lugares. Então ele não está falando, essa ordem não é para um grupo específico, não é para uma pessoa específica. Ele fala, ide nos hospitais, ide debaixo das pontes, nos prostíbulos, nos presídios, aonde precisar do evangelho ser anunciado, ide. Aonde tem pessoas presas na criminalidade, nas drogas, na prostituição, precisando de um levanta e ande, precisando de um ide, é missão sua, é missão minha, é missão da igreja. Não é do pastor, não é a responsabilidade de um órgão, de uma classe. A palavra de Deus, ela fala para todos, é para todos. Então, o ide é para todos, e não é você o responsável. A palavra de Deus fala, ide. É eu que sou responsável, é uma ordem. Então, quando eu desço para evangelizar na rua, eu estou sobre uma ordem, sobre uma determinação de quem? Do nosso Deus. E quando Ele manda, Ele é responsável pela providência e pela provisão. Então, você cumpre a grande comissão e a frutificação acontece, porque você está sobre uma demanda, sobre uma ordem do próprio Jesus Cristo. Ide, e em meu nome, ele fala, em meu nome, não era o nome de um homem, não era o nome de uma entidade, o nome de uma instituição, fala, em meu nome libertarão, amém, em meu nome serão curadas, em meu nome ressuscitarão, em meu nome, é no nome daquele que tudo pode. Então você não pare de dar desculpa, nós devemos parar de dar desculpa, e toda a igreja, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, cumprir a grande comissão, que é um imperativo, é para toda a igreja. E se você não faz, você está pecando, porque igreja, eclésia, chamados para fora. Você acha por que Deus tem derramado tanto em nosso meio? Por que Deus tem feito
prodígios e maravilhas no nosso meio, para você se ficar como um peixe, como aquele baiacu, robusto de tanto poder, não. Deus te dá, te enche para você sair nas ruas e em meu nome profetizar, em meu nome curar, e todo esse poder que Deus ministrou sobre a tua vida, essa unção, você entrar no hospital, entrar nos presídios, debaixo das pontes e tirar essas vidas que estão presas nas cadeias de Satanás e trazer para o reino dos céus. Então, essa missão é de toda a igreja. Assim, vou deixar vocês falar também. Deus deseja usar a sua igreja, Deus deseja usar você, a cada um, para pregar o evangelho dele. Ah, mas eu sou ocupado demais. A grande comissão é para todos. É para todos. Então, divida o seu tempo, administre o seu tempo, mas a ordem maior. Jesus estava onde? Nas ruas. Jesus estava onde? Nas ruas, pregando, anunciando e salvando e libertando. Então, precisamos cumprir a grande comissão. Não é isso, irmão? Isso aí, glória a Deus. O ID do Senhor é para todos. E nós não podemos nos esconder do ID do Senhor. Se nós somos crentes em Jesus Cristo, nós temos que transformar vidas através da nossa palavra, do nosso testemunho, e falar de Jesus constantemente. Nós não podemos viver uma vida retraída, um evangelho retraído, que só se apresenta aqui na igreja. Como o pastor Jário falou, uma revelação do irmão, que o irmão chegava aqui no portão da igreja algemado, o diabo ia, tirava as algemas, ele pode ir lá ser crente. Aí ele ficava aqui na igreja, louvava o Senhor, crente, e quando ele descia ali a rampa, quando chegava no portão, o diabo colocava de novo as algemas dele e ele continuava a mesma pessoa durante a semana. Irmãos, nós temos que nos transpor de todas as barreiras, e só através de Jesus Cristo, da oração contínua, e buscar a Deus o desejo missionário de falar de Jesus para outras pessoas, seja no elevador, seja dentro do ônibus, seja onde você estiver, abre a sua boca, não retrai. Às vezes você está ali perto do irmão ali, 1 minuto, 2 minutos dentro do elevador, e olha para um lado, olha para o outro, né? Eu já chego falando assim, pô, bom dia, tudo bem, irmão? Tudo bom? Aí você puxa a conversa, daqui a pouco você pergunta, você tem algum cunho evangélico? Ah, não, estou desviado. Tá. Aí você entra na conversa, você tem que puxar para você uma conversa. E Deus vai colocar palavras de salvação na sua boca. Passa você ser determinado nesse quesito de evangelizar. Glória a Deus. Deus não vai enviar anjos para fazer essa missão. Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas essa missão ele não vai mandar os anjos para fazer. Essa missão foi confiada à igreja. Então, mas não é de qualquer forma também. Ele confiou essa missão à igreja, mas não é de qualquer forma, porque você está entrando num mundo estritamente perigoso. Então, para que você cumpra essa grande comissão, é necessário você fazer o quê? Se dedicar à oração, ao jejum de poder, e à leitura da palavra. Aleluia. Porque o diabo, ele não brinca, ele está como um leão, procurando quem possa destruir e matar. E um diabo sozinho, um demônio só, ele pode destruir toda a marinha dos Estados Unidos, da Inglaterra, todo o exército, por apenas um demônio. Mas um crente preparado na brecha, ele põe todo o inferno de joelho. Então, para que você esteja dentro dessa grande comissão, é necessário, não ser de qualquer forma, mas que você aprenda a jejuar, aprenda a entrar pelo caminho da oração e deixa, porque todas essas coisas o Senhor nosso Deus fazia. Mas Ele não fazia para dizer que eu sou Deus, não. Ele fazia todas essas coisas movido de quê? De amor. Aleluia. E de íntima compaixão. Então busque em Deus o quebrantamento, a contrição, para que o amor, a compaixão aos perdidos surja em seu coração, e pelo caminho do jejum e da oração o nome dele seja glorificado em sua vida, e essas vidas sejam arrecadadas do reino das trevas e traga para o reino da luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem a palavra aqui de Paulo, né? Em 2 Coríntios, ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém. Glória a Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós
a palavra da reconciliação. E o verso 20, ele fecha chave de ouro e diz assim, ó, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então nós somos embaixadores de Cristo. Deus nos deu um ministério. Tem um ministério que é de todos os salvos, o ministério da reconciliação. Então nós devemos proclamar, né, esse chamado. E é isso, é levar a palavra de reconciliação, é levar o evangelho às pessoas. Isso é fazer, né, é fazer missões. Todos nós temos uma missão, é de conduzir outros a Cristo. E ovelha gera Ovelhas. ovelha. Glória a Deus. Né, irmãos? Nós vemos aí que sobre a chamada missionária, né? Desde lá do Antigo Testamento, o Senhor chamou vários homens para desempenhar esse papel, e em vários cenários, em várias localidades. Ele chama Isaías no templo, Isaías estava adorando, ele chama Isaías para ser profeta dele. Ele chama Jeremias no ventre da sua mãe antes de nascer. Ele fala, te coloquei por profeta das nações, no ventre da sua mãe ainda. Então ele chama Jeremias, ele chama Jonas para uma missão específica, né? Pregar em Nínive. E todos esses homens, eles estavam atuantes na obra do Senhor. Ele chama os seus discípulos quando eles desempenhavam uma atividade de trabalho. Ele fala, ó, eu vou convocar, todos os 12 exerciam atividade, e ele convoca esses homens. Então, não existe um padrão para ser chamado missionário. Ele chama Paulo quando estava a caminho de Damasco. Não existe um padrão. Agora, todos que são chamados pelo nosso Senhor. Não existe um padrão para ser chamado. Depende da missão, depende do local, depende da obra. Ele vai levantar pessoas específicas para aquela missão. Mas agora, todo chamado para ser missionário vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem anseia e quem deseja salvar somente um, ainda que o mundo esteja conhecendo ou pregue outra coisa, mas somente Jesus chama e liberta o homem para o reino dos céus. Esse reino de delícias, esse reino de prazer, somente um chama, que é o nosso Deus. Ele morreu e ressuscitou. O maior, o profeta maior, o evangelista maior, ele veio, morreu e ressuscitou para ofertar esse reino a todos. Então, o único que chama é o nosso Deus. Glória a Deus. Essa chamada é para todos, não é específica, é para toda a igreja. Seja para um chamado específico, seja para uma chamada universal, mas todos são chamados para levar essa palavra. Glórias a Deus. O caráter e testemunho na obra missionária. Precisamos, a obra missionária, ela precisa de pessoas com caráter. Amém. Precisa de pessoas com dons espirituais, mas muito mais do caráter. O que nós temos visto hoje em dia? Vimos pessoas brincar com a obra de Deus. Pessoas que não têm caráter, não têm o caráter transformado, não têm o caráter de Cristo. Até tem dons, fala em línguas, fala maravilhas, mas nós vimos que o diabo também faz maravilhas. O diabo também faz milagres. Mas o caráter transcende todas essas coisas. Porque o caráter evidencia o quê? O fruto. Amém. Porque se você tem caráter, você vai evidenciar paz, alegria, amor, longanimidade, perseverança, paciência, domínio próprio. Então o caráter de Cristo traz o fruto. Aleluia. Até você. Então o diabo pode fazer milagres, mas não tem caráter, porque é mentiroso, é avarento, é pecador, e as obras da carne fluem nessas pessoas. Mas agora o evangelista, o levantado por Cristo, ele é sal e ele é luz do Aleluia. Mundo. O sal por quê? Porque o mundo vive numa podridão, mas o homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele é sal, e ele traz o tempero para esse mundo, ele traz a vida a esse mundo. O mundo vive numa profunda escuridão, numa densas trevas, mas o crente em Cristo Jesus, ele é farol para esse mundo, ele conduz as pessoas a um terreno firme, a um porto seguro, porque ele é um levantado por Deus, ele é sal desse mundo e luz dessa terra. Ele é a Bíblia para aquela pessoa que não leu, ele é a Bíblia para o seu patrão, ele é a Bíblia para o seu amigo. Aonde ele estiver, ele vai refletir a glória de Cristo. Aonde ele estiver, ele vai atrair, porque aonde ele chega,
ele propaga o que? Paz, amor, alegria, ele transcende nisso aí a glória de Deus. Aonde ele chega, as pessoas, não, essa pessoa é diferente, tem algo diferente, tem a presença do Senhor Jesus Cristo. Contra essas coisas, irmãos, não há lei, porque a pessoa que é sal e luz desse mundo, ele tem um caráter tratado, ele tem o caráter de Cristo. Então, a obra missionária, ela precisa de homens com caráter tratado, homens com caráter transformado com o caráter de Cristo Jesus. Essas pessoas, sim, são vocacionadas e são convocadas para levar a obra de Cristo. Então, ela não é feita por qualquer pessoa. Todos são chamados, mas há um preparo, há uma moenda. Você quer entrar por esse caminho? É o caminho da santidade. E todos são chamados à santidade. Todos são chamados por esse caminho. O Senhor quer. Ele fala assim, ó, considerando a santidade daquele que vos convocou. Aleluia. Sede santo em toda a vossa maneira de se portar, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Não tem como fazer a obra missionária se você não segue a santidade, se você não é santo. Porque quem te chamou é santo, e a condição de você exercer esse chamado é sendo santo, como o nosso Deus é santo. Amém. Tem uma coisa a acrescentar, evangelista, Irmãos, pastor? Reginaldo acabou de falar características que você tem. Você foi chamado para essa obra porque você tem o caráter de Cristo. Que tal você começar hoje a ser um evangelista na sua casa? Liga hoje ainda, pela manhã, convida um amigo, convida um parente para estar no culto à noite. Vamos começar, né, eu e mais um. Já pensou se todos nós convidássemos um hoje à noite? Não ia caber na igreja. Então, que você, né, seja um missionário aonde que você estiver, no ID do Senhor. E também é fundamental, né? É indispensável uma paixão, né? Um coração ardendo por almas. Compaixão. Né? Isso precisa estar Amor. no peito daquele que, Amém. né, do chamado para essa obra. Nós precisamos ter o coração que arde por alma, né? Precisamos sentir as dores. Às vezes eu falo com Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê o sentimento, o gozo, né, da eternidade com o Senhor. Mas também eu preciso sentir as dores daqueles que estão se perdendo. Amém. Para que eu possa desejar que ele esteja onde eu estarei e que ele não vá para onde ele está destinado a ir, se continuar vivendo uma vida, né, na prática do pecado. Isso é o fogo, precisa arder no coração. Nós precisamos olhar para as pessoas, né, com os olhos de fato, com os olhos de Deus. Amém. Sentir com o sentimento dele. Amém. Estamos chegando no final de mais uma aula e agora um quadro muito interessante que é perguntas e respostas. Glória a Deus. Então, irmã Amanda, roda aí por gentileza, né, a primeira pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a irmã Lisiane, esposa do diácono Alessandro, e eu tenho uma pergunta para os irmãos aí. Qual o propósito da oração na obra missionária? Glória a Deus, glória a Deus. A primeira pergunta diz assim: qual o propósito da oração na obra missionária? Então, o propósito da oração na obra missionária é despertar a igreja local para a obra missionária. Amém. Presidente Reginaldo, chama aí a próxima pergunta. Amanda, vamos chamar aí a próxima pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Renata, esposa do cooperador Jean. A minha pergunta é: o que expressamos quando cooperamos com a obra de Deus? Bom, a próxima pergunta é: o que expressamos quando contribuímos na obra de Deus? Vamos lá, irmãos, foi falado constantemente: generosidade, gratidão e adoração. Então, o que expressamos quando contribuímos na obra de Deus? Generosidade, gratidão e adoração. Amém. Pastor Pedro, né? Chamando agora o quadro aí, importante. Importantíssimo, Faz né? parte da nossa lição. Nós oramos, né? Nós contribuímos, agora é a hora de contribuir, né? Inserido dentro da nossa lição. Missão na prática. Orar, contribuir, ir. E agora nós vamos passar para o nosso ofertório, um momento especial, né? Das nossas ofertas, nossos dízimos. E também nós temos a campanha dos 1000 valentes para a compra desse terreno, um terreno que realmente eu não vejo, Isaías, eu não vejo, presbítero, Reginaldo, nós em outros lugares sem ser aqui. Muito bom, né? Então, em nome de Jesus, Tem tudo. é nosso. E nós precisamos, né, da contribuição dos irmãos. Amém, irmãos? Oferta com alegria. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci.
a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor naquela geração. Amém? Glórias a Deus. Amém. Chegamos Glória aí a Deus. ao término aí da nossa lição. Que pena, tão rápido, né? Glória a Deus. Mas concluindo aí, o nosso propósito é que, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária. Amém, Jesus. Então, que a partir dessa lição, Igreja do Senhor, de 0 a 100 anos, se comprometa com o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem nos dado tanto, tem nos dado, dado a oportunidade do seu povo ser tão abençoado, cheio do poder de Deus, mas não é para ficar só para nós. Não adianta eu conhecer as correntes teológicas, saber a Bíblia de A a Z, para quê? Se eu não levo, se eu não prego, se eu não salvo vidas, não tem importância nenhuma. Para isso a palavra de Deus fala que nós não devemos ser aí neófitos, não devemos ser pessoas inexperientes, mas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus te enche, o seu coração queima. Aleluia. E o Senhor fala: e eu vos dou um novo mandamento, que amai uns aos outros como eu vos amei. Esse amor de entrega, esse Glória a amor Deus. de querer tirar a pessoa mesmo de lá, ó, um levante e ande, orar a ser liberta de espíritos Amém, imundos, Jesus. orar era Glória a ser Deus. curada. Esse amor e essa compaixão deve brotar no coração de toda a igreja, da criança ao mais velho, pois dessa forma cumpriremos a grande comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, até que o Senhor venha, essa missão é confiada à igreja do Senhor. Amém. Então, que nessa manhã os irmãos possam desenvolver esse sentimento, essa vontade, e que o Espírito Santo possa a cada Amém, dia Jesus. criar no seu coração o desejo constante de falar do amor para aquelas pessoas que perecem, nos hospitais, debaixo das pontes, Aleluia, aonde você Jesus. estiver, você é um emissário do nosso Deus, para pregar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Então, que Deus possa nos abençoar Amém, nessa manhã, Jesus. que nós possamos realmente ser cheios do Espírito Santo de Deus e povoar o reino dos Glória a céus Deus. e trazer mais e mais e mais pessoas até que Ele venha. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Orando para a gente encerrar, né? Vamos orar? Pode orar. Pode orar? Chegamos, né, no final de mais uma Aleluia, lição. Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus venha abençoar essa tarde. Aleluia. Domingo. Logo mais estaremos reunindo aqui na nossa Glória igreja, a Assembleia Deus, de Deus Jesus. Marcos do Evangelho. Está em Campo Grande, na cidade de Cariacica, no Expedito Garcia. Aleluia, Então, Jesus. você é o nosso convidado, você que nos acompanha, que é daqui da cidade. Então, vem estar conosco no Aleluia, culto hoje Jesus. à noite. Glória a Deus. É um privilégio ter você conosco. Essa igreja ama receber Amém, visitantes. Então, vamos Jesus. orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e por esta aula que Ele nos concedeu nesta manhã. Pai, nós te glorificamos. Aleluia, Jesus. Te Santo é o teu adoramos nome, porque o Jesus. Senhor é um Deus que nos chamou, Oh, Deus, nós Deus. podemos, Jesus. Não chamou para nós pregar vivermos em uma vida, vida, Senhor Pai, Jesus. indiferente. Aleluia, Jesus. Mas que o fogo do seu amor aqueça os nossos corações. E que haja, Pai, um ardor em nosso coração pela obra missionária. Que venhamos, ó Deus, fazer missões da forma que Aleluia, foi ensinado, Jesus. Pai. Glória a Deus, Orando, Jesus. contribuindo e indo, Pai. Todos nós somos chamados a fazer missão. Aleluia, Jesus. Peça sua bênção sobre cada irmão, sobre Aleluia, cada pessoa, cada sobre cada família, família Jesus. nessa tarde. Peço-te, ó Pai, que os proteja, que os guarde e os livre do Aleluia, mal. Jesus. E que o nosso Glória a coração Deus, seja Jesus. incendiado por esta Aleluia, palavra. Jesus. Assim oramos em nome Glória de a Jesus, Deus. o seu Filho. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Bom Deus dia, abençoe, Deus irmão. Um bom abençoe. domingo. Um culto à noite abençoadíssimo. Amém.